O empresário de Haaland quer colocá-lo no Barcelona, o meia Luan do Corinthians entrou na mira do Fenerbahçe da Turquia e o Palmeiras está na final da Libertadores. Esses são só os destaques da edição dessa quarta-feira do Giro de Notícias. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de notícias, curiosidades do mundo do futebol, já começa se inscrevendo, tamo rumo aos 300 mil inscritos e eu conto com você para fazer parte dessa família. Aciona a notificação para o YouTube sempre te avisar quando pintar um vídeo novo por aqui. Deixa o seu like, é fundamental para o apoio do meu trabalho, compartilha com um amigo e me siga também no meu Instagram, @ViniWeiner, onde eu respondo todo mundo sempre que me manda mensagem. Então segue esse Instagram aqui, por lá eu faço enquetes, respondo as perguntas de vocês, é muito importante para a gente ter um contato mais próximo. Então, agora após a vinheta do Giro de Notícias, além desses destaques, vocês vão ver também notícia do São Paulo, notícia do jogo de hoje do Santos, então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta do Giro de Notícias. América Mineiro e Chapecoense vão jogar o Campeonato Brasileiro em 2021. Ontem, com o empate do América e com a vitória da Chapecoense, os dois garantiram acesso para a elite do futebol brasileiro. Na tabela agora, o América é o líder da Série B com 67 pontos, enquanto a Chapecoense tem 66. Então agora, com 4 jogos para o fim da competição, os dois times irão pensar apenas na disputa do título. E a gente consegue ver na tabela que o América e a Chape estão muito próximos um do outro, apenas um ponto de diferença. Mas a gente já consegue ver uma gordura entre o segundo e o terceiro colocado. E eu acho que isso é fruto do grande trabalho que tanto o América quanto a Chape fizeram nessa temporada, muito estruturados, com seriedade dentro e fora de campo. Então eles são muito merecedores de voltarem agora para a primeira divisão e não tenho dúvidas que com certeza farão um trabalho muito organizado e muito bom agora no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a presença de público nos estádios. A volta dos torcedores às arquibancadas, no entanto, terá restrições em razão do Covid-19. Se a região do estádio estiver em risco moderado, o estádio poderá ser 20% ocupado, com distância de 2 metros entre os torcedores. Se a região do estádio estiver em risco alto, o estádio poderá ter apenas 10% de ocupação, com 3 metros de distância entre os torcedores. Agora, se o risco for muito alto, aí não terá público. Deverá haver também controle dos portões das entradas e saídas para evitar aglomerações. Eu acho que o futebol sem a torcida não é a mesma coisa. Muitos times a gente vê que caem de rendimento quando não tem o apoio do torcedor. E acho que também sem a torcida, meio que os campeonatos ficam sem essa de ter vantagem em jogar em casa ou jogar fora. Quer ver um grande exemplo disso? Palmeiras e River Plate na Libertadores. O Palmeiras foi até a Argentina, visitou o River e sem torcida fez 3-0. O River Plate veio até a casa do Palmeiras e venceu por 2-0. Ou seja, essa questão do mando de campo acabou não valendo de nada. E talvez os resultados pudessem ter sido diferentes caso tivesse torcida na Argentina e aqui no Brasil. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? Você acha que a torcida já tem que voltar ou ainda é o momento de esperar mais um pouco? Coloca o que você pensa aqui embaixo, como sempre é muito importante a sua opinião para a gente trocar uma ideia. Lembrando que eu sempre tô lendo todos os comentários. Após o caso do Dedé processando o Cruzeiro que eu trouxe nos últimos vídeos, agora tem mais um jogador que entrou na justiça contra um clube. No caso, o meia Jonathan Gomes, que está processando o time do Sport. O argentino cobra cerca de 2.300.000 reais do clube pernambucano por salários atrasados, direito de imagem, FGTS e uma bonificação na assinatura do contrato. Além do valor que está sendo cobrado, o Gomes quer a rescisão indireta do contrato e não seguirá com o Leão na briga pela permanência na Série A. Lembrando que o contrato de Gomes como Sport era válido até o fim de 2021. É o que eu sempre digo, o clube e o jogador eles têm um compromisso. O jogador trabalha e o clube tem que cumprir o seu dever de sempre estar pagando o seu atleta em dia ou pelo menos buscar estar pagando ele em dia. A gente sabe que aqui no Brasil muitos clubes enfrentam problemas financeiros e acabam atrasando às vezes 2 meses de salários e esse não é o correto. Mas o ideal é você sempre estar tentando deixar o seu elenco com o pagamento em dia. Isso traz um outro lado também, que eu também sempre venho reforçando nos meus vídeos. Os jogadores, muitos deles, vivem fases ruins,
tem lesões graves e nem por isso o clube deixa os jogadores de lado. Mas o jogador, junto com seus empresários e seus advogados, na primeira oportunidade que tem, processa o clube pedindo uma fortuna. Nos últimos 2 vídeos a gente abordou aí a situação do Dedé. E eu perguntei pra vocês o que vocês achavam e a maioria colocou nos comentários. Eu acho o Dedé ingrato, o mais ingrato da história do Cruzeiro, o mais ingrato que eu já vi. Então isso mostra o quê? O jogador pode errar, pode se lesionar, pode jogar mal. O clube não. Na primeira oportunidade que ele errar, ele vai ser sempre muito punido. O City Football Group, que é o grupo de investimento que comanda diversos clubes pelo mundo inteiro, tendo como principal equipe o Manchester City, terá agora um novo time para administrar. O Bolívar da Bolívia será o novo clube a integrar os investimentos do grupo, que tem em seu planejamento fazer o Bolívar ter uma hegemonia no campeonato nacional e ter também uma das melhores estruturas da América do Sul. Lembrando que o centenário do Bolívar é agora em 2025. Além disso, uma das primeiras mudanças é que o Bolívar já terá agora uma parceria com a Puma, assim também como o Manchester City tem. Vamos agora partir para o futebol paulista. Sendo agora coordenador do time do São Paulo, o ex-técnico Muricy Ramalho se reuniu na tarde da última terça-feira com a comissão técnica e com o elenco do São Paulo para falar sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro. O tricolor viu a distância para o segundo colocado cair em uma semana de 7 pontos para apenas 3 e vê o título agora ameaçado com 9 rodadas para o fim do campeonato. Por isso, a intenção do Muricy com essa conversa, que durou cerca de 30 minutos, era de motivar o grupo e também o técnico Fernando Diniz. Tricampeão brasileiro pelo São Paulo, o Muricy voltou ao clube nesse ano de 2021 após a eleição de Júlio Casares e vem trabalhando nos bastidores com a sua experiência ao lado do Raí para garantir tranquilidade ao elenco e também à comissão técnica. Agora imagina você, jogador do São Paulo, você tem simplesmente o Muricy para trocar uma ideia com você, passar a experiência e falar dessa reta final do campeonato. Sem dúvida alguma que isso dá uma motivação gigante e também para o próprio Fernando Diniz dá uma tranquilidade. Você tem um cara que é tricampeão brasileiro pelo clube, te dando uns toques e falando da experiência de como é você estar numa reta final de campeonato e como não deixar esse título escapar. São Paulo estava numa vantagem muito confortável. Se tivesse vencido o Bragantino e o time reserva do Santos, poderia agora estar assim com uma mão na taça, na verdade uma mão e meia, mas deixou a oportunidade passar. Mas acho que com certeza a experiência do Muricy, do próprio Raí, que já estava por lá, agrega demais para que o São Paulo tenha uma tranquilidade e dê sequência ao trabalho. Ainda tem 9 rodadas pela frente, é muito campeonato, mas acho que o São Paulo tem tudo para continuar com um bom trabalho, até porque só tem o brasileiro pela frente, então tem tempo para treinar, tempo para descansar. Cheguei a perguntar também nos últimos vídeos para vocês quem vocês acham que seria o campeão brasileiro e vi a galera muito dividida. Muita gente falando do São Paulo, Inter, Atlético, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, enfim, tava muito bem dividido. Você acha que esse Brasileirão que a gente vem vivendo aí 2020 e 2021 é o mais disputado de todos os tempos? E pior que assim, ele nem vem sendo disputado lá em cima, com muita qualidade. Eu acho que ele vem sendo muito disputado, muito acirrado, justamente porque todos os times que estão ali na briga pelo título vêm dando muitas brechas. Após sufoco, o Palmeiras está na final da Copa Libertadores. O time alviverde teve uma atuação irreconhecível em casa no jogo de volta da semifinal contra o River Plate e acabou derrotado por 2-0, sofrendo pressão dos argentinos até o último lance. Como construiu uma vantagem de 3-0 no jogo da ida, o Palmeiras garantiu a sua classificação para a decisão, que acontecerá em jogo único no dia 30 desse mês, no estádio do Maracanã. Eu acho que o Palmeiras não soube lidar com a vantagem muito boa que construiu no jogo da ida, e por isso acabou priorizando apenas a defesa e chamando o River para o seu campo. E o River, assim, é um time que está junto há muito tempo, tem qualidade, é muito ofensivo e aproveitou esse campo que o Palmeiras deu. Conseguiu fazer um gol com o Rojas e eu acho que depois do primeiro gol, o Palmeiras já sentiu, já foi baqueado, parou de atacar, perdeu uma oportunidade com o Rony antes do 1-0 e depois foi perder uma outra oportunidade no segundo tempo com o Breno Lopes, que ali era para matar a classificação. Palmeiras ficou realmente muito nervoso e acho que isso é também porque o time do Palmeiras é um time muito jovem. E os jogadores que são mais experientes, nem todos eles tiveram já jogos na sua carreira do nível, do peso que foi esse jogo da Libertadores. E o VAR acabou intervindo muito bem nesse jogo, anulando um gol e um pênalti para o River Plate, fora também que ajudou na análise de um possível pênalti, mas viu que na origem do lance um dos jogadores estava impedido. O River Plate deixa a Libertadores de cabeça erguida, jogou contra um placar totalmente em desvantagem e fez um grande jogo em São Paulo, merecia a classificação, isso só prova o quanto o Galhardo é um técnico diferenciado. Já pro Palmeiras, ganha uma sobrevida na Libertadores, não uma sobrevida, né? Tá na final, mas poderia claramente ter sido eliminado ontem, foi totalmente apático, diferente daquele Palmeiras de toda a competição, e o Abel Ferreira agora precisa corrigir urgentemente esses erros e trabalhar na recuperação de alguns jogadores que podem ser importantes. Felipe Melo, que sem dúvida fez falta ontem por ser um cara experiente,
o Wesley, que era um cara que vinha numa sequência muito boa, Patrick de Paula tava suspense, mesmo sendo um cara jovem, tem muita personalidade, fez falta no jogo de ontem também, então o Palmeiras está na final e aguarda agora a definição de quem vai passar de Santos e Boca Juniors. O Palmeiras acompanha com atenção o jogo de hoje às 7h15 na Vila Belmiro entre Santos e Boca Juniors. Daí, sai o adversário do time de Abel Ferreira na grande final. Na ida em jogo truncado e com um erro contra o Peixe, o jogo terminou em 0-0 em La Bombonera. Tô muito confiante na atuação do Santos na noite dessa quarta-feira, acho que tem tudo para vencer o Boca Juniors e o meu palpite é 2-1. Coloca o seu aqui embaixo. Decepção do time do Corinthians desde que foi contratado, o meia Luan entrou na mira do Fenerbahçe da Turquia. O jogador de 27 anos, que é reserva na equipe de Wagner Mancini, gerou o interesse do Fenerbahçe de acordo com o jornal turco Milli Gazete, e teria até tido uma indicação de Fábio Luciano, que é um grande ídolo do Fenerbahçe. Ainda não existe proposta, mas o interesse pode evoluir. Desde que chegou ao Corinthians, o Luan não se firmou no time titular e foi muito criticado pela torcida. Lembrando que ele foi contratado por um valor bem alto, foi um investimento de 23 milhões de reais junto ao Grêmio. Eu acho que o Luan realmente deixou seu futebol no Grêmio no ano de 2017. De lá pra cá, caiu muito de rendimento e no Corinthians nunca chegou nem perto de ser aquele cara que um dia foi eleito rei da América. Eu, pelo menos, acredito que se o Corinthians tiver a oportunidade de vender o Luan, vai vender, porque é um cara que hoje não é importante para a equipe. Esperava-se que ele fosse ser uma peça diferenciada para esse ano de 2020, 2021, mas não chegou nem perto disso. Então, se o Corinthians tiver a oportunidade de vender, creio que vai vender e realmente tem que vender. É um grande salário do elenco e um cara que acabou gerando uma decepção muito grande, não só para o clube, mas também, obviamente, para a torcida, que sempre acreditou que ele poderia jogar a mesma bola que jogou no Grêmio. Há um bom tempo já existe a especulação de que o atacante Erling Haaland poderia virar reforço do Barcelona, mas parece que essa história pode virar verdade na próxima janela de transferências. Segundo o programa 11 da TV3, o empresário do atacante de 20 anos, Mino Raiola, quer levar Haaland para o Barça e já teria até conversado com dirigentes das chapas que disputarão as eleições do clube catalão. O Haaland vem chamando a atenção de todos desde que chegou ao Borussia Dortmund no começo de 2020, possuindo números incríveis desde então, fora atuações memoráveis. Entre elas, acho que muita gente vai lembrar, foi um jogo que todo mundo viu, aquele jogo histórico contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, onde ele fez os 2 gols da vitória do time aurinegro. Apenas nessa temporada, em 16 jogos, o Haaland já anotou 19 gols, ou seja, ele tem mais gols do que partidas. É um cara fora de série e tem apenas 20 anos, ou seja, ainda vai evoluir demais. E eu sempre disse que seria um grande nome pro Barcelona, pro Real Madrid. Ele é um cara que a partir do momento que ele for para um time que tem mais investimento do que o Borussia e que realmente todo ano briga ali pelo título da Liga dos Campeões, eu acho que aí sim ele vai crescer muito mais e se tornar um jogador cada vez mais fatal. Se com 20 anos ele já tá assim, imagina com 24, 25, quando tiver com mais experiência, melhor fisicamente, eu acho que tem tudo para ser, sem dúvida, um dos melhores do mundo. Então é isso, pessoal, essa foi a edição dessa quarta-feira do Giro de Notícias, espero profundamente que tenham gostado, muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com um amigo e me siga também no meu Instagram, @ViniWagner, tá legal? Então, Vanessa, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!